A Mype Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas e... Droga, canal errado. Fala aí galera, eu sou o T e ahoy! E muito bem meus amigos, estou aqui para falar sobre o novo suporte de Plunder Patrol que vai dropar na coleção de Photon Hypernova, coleção que vai chegar pra gente no TCG somente em meados de fevereiro do ano que vem, já que é a próxima Main Collection. Na verdade é a próxima, depois da próxima que a gente vai receber Darkwing Blast ainda, né? Mas enfim, o Plunder Patrol é um deck que, pra quem não lembra, ele era não sei se ele ainda é, um exclusivo TCG que foi lançado em janeiro de 2020, já com a Master Rule visada. Então ele foi o primeiro exclusivo TCG depois da gente saber que iria existir a nova Master Rule, que é a Master Rule que a gente convive até hoje, né? Que aconteceu ali em 2020. Pois é, então ele é um deck bem interessante, um deck bem maneiro, mas que nunca teve o status de poder competitivo. Não sei se o motivo é esse, mas faltam suportes pra ele. Não no sentido de que o deck é ruim e precisa de suporte, não. Falta estruturalmente, porque pra quem não sabe, o Plunder é basicamente a historinha ali, né? Que tem uns piratinhas, então no main deck você tem os piratas, né? Então você tem os piratinhas de main deck e você usa eles pra serem invocados pro campo, pra através dele você fazer quem vai ganhar o jogo pra você, que são os monstros de extra deck. No extra deck você tem o Link, que é o capitão, né? O Blackbeard, e você tem os barcos, que são os monstros de extra deck de fato, né? Que vão ganhar os jogos pra você, que é quem interage com o oponente, que é o Synchro, o barco de fogo, o preto, né, o Exceed, que é o barco de trevas, e você tem o outro barco, né, que é a fusão, que é o barco de luz. Então, por que é interessante e os atributos são muito importantes pro Plunder? Porque, basicamente, pra quem não sabe, inclusive pra quem não sabe, tem esse vídeo aqui em cima, onde eu fiz lá no meu outro canal, né, que atualmente é o canal de Master Duel, mas antes era o meu canal principal, onde eu fiz um vídeo apresentando o deck de Plunder Patrol. Então eu aconselho muito que você dê uma olhada lá. Inclusive, esse vídeo aí, na época que eu tinha só o meu celular pra fazer, era um Asus Zenfone horrível, e eu usava ele pra poder gravar meus vídeos, né. A arte ficou linda, mesmo sendo feita só no celularzinho, e o vídeo tá todo cagado, mas, enfim, deu uma saudade. Mentira, não deu saudade não, porque foi uma das piores épocas da minha vida, eu nunca mais quero voltar pra lá, mas enfim, dá uma olhada no vídeo depois que vai ser interessante. Eu fiz esse vídeo apresentando o deck de Plunder antes de lançar o Black Eyes, né, que é o corvo de main deck, que ajuda muito o deck. Mas enfim, por que é importante as cores dos monstros do deck de Plunder? Porque basicamente os Plunders, eles... Apesar de você precisar fazer os monstros extra deck, você não precisa se limitar ao fato de ter que fazer o Synchro usando Tanner ou não Tanner, a fusão, ativa spell de fusão, usa materiais, não precisa, porque os monstros burlam a mecânica. Então você pode usar os monstrinhos, alguns deles, pra fazer o summon de um Plunder do extra deck, inclusive o Link faz isso, pra invocar o monstro do extra deck. E aí você equipa o monstro no campo que deu efeito no bicho que você tá invocando. Basicamente, pra fazer isso, você depende totalmente dos atributos de monstros que o oponente controla. Então, você só pode invocar monstros com o mesmo atributo de monstros que o oponente tem no campo ou no cemitério. Então, se o cara tá usando um deck que não usa monstros Dark, você não vai conseguir invocar o Exceed, burlando essa mecânica. E o Exceed é muito bom porque interage com o monstro. Se ele não usa monstro de luz, você não vai poder invocar a fusão, pelo menos não dessa forma. E aí você perde muito, tá ligado? Mas observa que só temos o Exceed, que é Dark, o barco branco, o Synchro, né, que é fogo, o Link, que é de água, e a fusão, que é de luz. Tá faltando dois atributos, o vento e o terra. Então é muito bizarro, porque dá pra jogar em volta do Plunder assim, tá ligado? Você depende do deck, obviamente, mas, sei lá, imagina você enfrentar um VW. Fudeu, o cara não tem luz, não tem Dark, não tem porra nenhuma. Desespero. Então faltam suportes porque o deck é muito frágil nesse sentido. Então agora na coleção de Photon Hypernova tá vindo aí mais um monstro de Plunder, né? Ele é um Synchro pêndulo. Porque já tem o Link, já tem a fusão, já tem o Exceed, já tem o Synchro. Falta o quê? Bom, eles lançaram um pêndulo Synchro. É isso. Então vamos acompanhar um pouquinho esse suporte porque ele é bem interessante pro deck. Mas enfim, o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui antes de a gente poder prosseguir com o vídeo, só te dar um recadinho rápido, meus caros amigos, te falar do sorteio que tá rolando da Mype Cards. Pois é, tá rolando um sorteio ali na Mype Cards de R$1000 em créditos de premiação. Tá, você concorrer a R$1000 em crédito, exatamente. Então, basicamente, para concorrer a esse sorteio, você só precisa comprar na plataforma. Então, compre na plataforma da Mype Cards, que a cada R$50 em compra, você ganha um número para poder concorrer. E é a cada 50 de fato, né? Então se você compra só R$50, você vai ganhar um número pra concorrer. Se você compra R$200, você vai ganhar
4 números para concorrer, e assim por diante. Então, a cada compra que você faz, você vai estar concorrendo ao sorteio que vai rolar aqui na MyPicades. Para concorrer a isso, além de comprar, eu peço encarecidamente, deixa eu trocar para minha tela aqui, que você use o meu cupom, tá? Então aqui, tá, na MyPicades, o cupom que você vai usar, nas suas compras você vai usar o cupom TSHADOW, tá? No momento ainda não é um cupom de desconto, eu vou trabalhar para que seja, mas no momento ainda não é. Eu só preciso que você use esse cupom para que saibam que você chegou lá no sorteio através do meu canal, tá? Do meu vídeo. Então acesse aí o site da MyPicades, compre suas cartas, venda suas cartas, afinal de contas é para isso que a plataforma serve. É bem interessante, né? Como todo mundo já sabe, eu já falei aqui 1000 vezes, tem alguns preços que são até mais interessantes do que no mercado tradicional, né? Se bem que atualmente todo mundo tá sendo baseado pela porra do mercado da liga, né? Então acaba que a gente se fode em várias frentes, alguns vendedores vendem naquele preço, mas ainda assim dá pra achar bastante coisa com preços acessíveis lá dentro da MyPicades, tá? Então acesse aí mypicades.com.br, compre suas cartas, tá chegando as cartas da Mega Team, já tem gente que tem as cartas da Mega Team, então passa lá, compre suas cartas e concorra a 1000 conto de créditos na plataforma para você comprar o caralho de carta que você quiser posteriormente, tá? Então usa meu cupom, posteriormente eu vou tentar arrumar um cupom de desconto aqui pra gente, mas participe do sorteio de até R$1000 em crédito para você poder gastar o seu dinheirinho como você quiser e não pode gastar com puta, afinal de contas o dinheiro é para gastar só dentro da plataforma, tá bem? Mas enfim, agora a gente vai de fato pro assunto do vídeo. Uau! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, eu vou ter que colocar essa tela aqui por cima. Esse é o monstro, então ele é o Plunder Patrol Ship George. Ele é um monstro, como você pode ver, Synchro e Pendulum. Tá, esse aqui é um ponto a ser debatido também, né, de fato. Porque como os monstros de Plunder, os barcos, né, eles precisam... Todos eles são de cores diferentes, né, digamos assim, não só do atributo, mas a cor da carta, de fato. Porque você tem o Link, o Exceed, a Fusão e o Synchro. E acabou o Summon, acabaram os Summons. E agora? Bom, eles fizeram um Pendulum. Só que esse não eu imaginava, quando viessem os dois novos, que seria um Ritual e um Pendulum de main deck. Mas não é. Porque os monstros do Plunder Patrol não invocam um pêndulo, né? Eles não invocam um pêndulo, né? Eles no main deck, não invocam nada do main deck. Eles invocam do extra. Mas aí você podia ter um monstro que fosse pro extra, né? Por exemplo. Podia ser, de repente você tem um monstro de main deck Plunder, tá ligado? Daí na escala ele tem um efeito que você pode ativar o efeito dele e adicionar um Plunder card do deck pra mão. E descartar uma carta, por exemplo. Podia ser, e aí você destrói ele vai pro extra. E aí, esse efeito de escala, ele poderia ter um efeito de monstro, que quando você invocasse ele, né, os Plunders, os piratinhas poderiam invocar esse barco e se equipar nele, aí ele tivesse um efeito de interação. Poderia ser algo nesse sentido. Não é. Eles preferiram fazer um Synchro, tá? E aí falta o monstro de vento. O Plunder é bem zoado, né, porque ele é um dos decks que... como eu te aconselhei a acompanhar o vídeo, depois você veja lá, ele é um daqueles decks que é muito bom, mano, é muito maneiro o deck de Plunder, muito maneiro mesmo, é Yu-Gi-Oh! Sendo jogado, parece que você tá perdendo, mas se você segurar o jogo e conseguir gerar o valor e fazer jogadas certas, você consegue snowballar, e quando você snowballa, você ganha. É muito interessante esse deck, tá? E ele é, na minha cabeça, um dos decks que atualmente são a essência do Yu-Gi-Oh! De fato, as tuas decisões fazem diferença. Não é o One Card FTK, mas é forte, e o conceito de vantagem faz diferença, e as tuas decisões fazem diferença. O controle que você faz diferença. E se ele é um deck no radar, nunca vai ser, mas se ele for um deck no radar algum dia, ele é um deck que tem todo um gameplay pra você poder ter jogadas, porque você vai ter que modular os atributos dos monstros que você vai usar. De repente, vale a pena você puxar um pouco o freio, jogar mais lento e não dar atributo pra ele, tá ligado? Porque se você fizer isso, ele fica na merda. Ele não tem os atributos pra invocar. Até porque faltam dois, né? O Terra e o Vento. E agora lançou o Terra. Então, tipo assim, ele tem muitos conceitos bons, muitos conceitos interessantes. Eu adoro o deck de Plunder, tá? Eu acho ele bem interessante. E aí, como que você vai fazer o barco de terra? Eu ficava pensando nisso, né? E eles fizeram de maneira bem maneira, né? Que vocês podem ver aqui, é um barco de fato, né? Meio viking, assim, que ele não tá na água, ele tá na terra. E de fato tem essa porra aqui, tá ligado? Na mitologia dos vikings, os caras faziam isso aqui com os barcos, eventualmente. E é maneiro pra cacete. É um barco que tá andando na terra, irmão. É isso. E foda-se. Então, vamos comentar o efeito dele, né? Então, como todos, eles é Fiend. Por que o barco é Fiend? Eu sinceramente não sei, mas enfim. Fiend Synchro Pendulum Effect. Tá. Ele tem um efeito de escala aqui, que você pode somente usar esse efeito blá blá blá. Você pode declarar um atributo. Retorne, como custo, né? Declara um atributo. Retorne essa carta pro extra deck e, se fizer, Special Summon um Plunder Token. Fiend, nível 4, 0 de ataque, 0 de defesa, com um atributo em cada campo em posição de defesa. Ok, eu não tinha visto isso. Esse efeito é bom.
esse efeito é bizarramente bom. E ele vai pro extra, vocês viram, né? Ele vai pro extra igual eu falei, mais ou menos. Interessante, interessante. Isso é melhor do que o que eu tinha falado, na verdade. Podia ser de main deck, porque aí você vai... Desse jeito aqui, você vai precisar fazer ele... E aí depois ele vai pro extra. O que eu queria é que ele fosse uma forma de starta. Que starta a jogada, né? Você tem ele na mão, ou então busca ele, ativa ele, e ele podia ter exatamente esse mesmo efeito. Porque esse efeito é bom. Por que que ele é bom? Porque, como eu disse, dá pra você tentar driblar, jogar em volta do cara, tananã. E aí, você depende dos atributos que o oponente tem. Ele tem que ter o atributo que você precisa. Qual é o teu melhor monstro? Bom, pra interagir com monstros do oponente, é o Trevas, né? Que é o Dark. Porque ele descarta, ele dá alvo em um monstro, bane ele e... Ele descarta uma carta Plunder, né? Dá alvo em um monstro, bane e adiciona um Plunder Spell do deck pra mão. Spell ou Traps. E se tem um monstro equipado, esse efeito fica quick. Então, o Dark é o que melhor consegue interagir com monstros de maneira proativa. O Luz, que é a fusão, ele interage de maneira reativa, que é negando que o cara ativar. E ele é um Omni-Negate geral. Então, também é bom. É interessante. São os dois melhores que tem. O Synchro, ele é bom também, mas ele interage com Spell e Trap. E você pode dar alvo em uma Spell Trap, descartar uma carta Plunder, você bane a Spell Trap e aí você adiciona um monstro Plunder do deck pra mão. Esse bicho, essa dinâmica é interessante, né? Porque você descarta um bicho, geralmente esse bicho tem efeito, e aí você busca outra pra ser food pro teu outro bicho usar, e vai buscar outra carta pra ser follow-up. O deck é muito interessante nesse sentido, apesar de ser um pouco custoso e desgastante. Mas, por que eu tô falando isso? Porque depende muito, né? Então se você precisa interagir com monstros de maneira proativa, você não vai conseguir colocar o monstro Dark no campo, tá ligado? Imagina você joga contra um Eldritch. É muito bom você dar... Tudo bem que é bom interagir com fogo, mas o Eldritch não tem fogo. É muito bom você interagir com o Golden Lord, banindo ele com o Dark, mas o deck não tem Dark. E aí é foda, entende? É um exemplo. Então, uma coisa que um suporte deve fazer é corrigir as deficiências dele. Esse cara faz isso, porque quando você cria um token em ambos os campos, como se fosse um Jinguiço, esse token vem no atributo que você declarou. Então o oponente tem uma carta que você... do atributo que você precisa. Então, se você tá jogando contra um Eldritch, foda-se, meu irmão, eu vou colocar o meu monstro Dark, porque eu criei um token Dark aqui. E esse token Dark, ele é usado pra fazer o Link. Então ele é metade do Link, entende? Só que observa como é aquilo que poderia ser. Caralho, que merda. Por que que isso é um Synchro? Tinha que ser um pêndulo de fato de main deck, cara. Porque eu posso estar muito errado, mas os efeitos do Plunder diz que você invoca um bicho do extra deck. E se esse cara tá face up, por exemplo, você invocou ele. Cadê? Cara, mas esse efeito é muito estranho. Eu retiro o que eu disse. O conceito do efeito dele é muito bom, mas a execução dele é bem lenta, pelo que eu tô vendo agora, né? Porque isso aqui é o efeito de escala pêndulo. Mas pra ele ir pra escala pêndulo, você tem que ter invocado ele antes. Esse é o problema. Porque aí, meio que você já tá jogando, tá ligado? O que eu queria era que fosse um monstro de main deck, justamente por isso. Porque você ia startar o jogo dessa forma. Você ia escolher o atributo que você quiser, e aí não dependia do oponente colocar esses monstros no campo, tá ligado? Seria maravilhoso, maravilhoso. E, de novo, eu posso estar errado, mas se ele fosse um pêndulo de main deck, você poderia ativar efeito, mandar ele pro extra, face up, e o Plunder podia invocar ele do extra e equipar. Se eu não me engano, pode, tá? Posso estar falando merda, mas se eu não me engano, pode. E esse era o principal ponto. Tinha que ser isso, um pêndulo de main deck. Seria perfeitamente o que o deck precisa, exatamente o que o deck precisa, mas não é. Enfim, vamos pro efeito de monstro. Ele usa um Tanner, mais um ou mais não Tanner, lembrando assim, que tipo, dá pra você fazer ele, tá ligado? Porque você coloca lá Golden Hair, que é Tanner e qualquer outro bicho, você coloca White Beard, que é Tanner e outro bicho, Plunder. Você já tem esse cara, né? Então, enfim. Aí o efeito dele é o seguinte. Se seu oponente Special Summon Monsters, você pode adicionar um Plunder Patrol card do deck pra tua mão. E se esse card estava equipado com um Plunder Patrol card, você pode Special Summon um Plunder Patrol do teu deck, ok? Você pode escolher um Plunder card no teu cemitério, adicione pra tua mão e se fizer, coloque esse card na tua Pendulum Zone. E aí você vai começar a usar o efeito de Pendulum dele. Bom, como você pode ver, quebra o padrão, esse cara não descarta pra fazer efeitos. Porque os que descartam, descartam pra interagir. Esse não interage. Então meio que você gasta uma parada pra... Você perde uma carta pra tirar uma carta do oponente e pega outra no processo. Esse cara não faz isso, porque o efeito é... Se o oponente faz special de monstros, você simplesmente adiciona um Plunder Patrol card do deck pra tua mão. Ponto, 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 ponto. É isso. Só que aí, se ele tiver equipado com um Plunder Patrol card, você pode, de graça, fazer special de um Plunder do deck. Assim, quando esse cara tá equipado, esse efeito é doido. Doido, doido, doido. Muito forte. Porque você adiciona um bicho e invoca um do deck. Que porra de efeito é esse, cara? Pelo amor de Deus. Tudo bem que é relativamente custoso, no sentido de que você vai, pra ele estar no campo equipado,
geralmente, você vai ter que ter invocado ele com algum Plunder, né? Você vai ter que ter invocado ele com um Link, por exemplo. Pode ser. Ou então, você vai ter que ter feito ele normalmente, usando um Tanner e um não-Tanner, e aí eu acho que é o Redbeard, né? O Redbeard cai no cemitério, aí dá efeito e volta equipado nele, por exemplo. Mas não sei, cara, não sei. Enfim, o outro efeito, você pode escolher um Plunder Card no teu cemitério, adiciona de volta pra tua mão, Recover, porque o deck precisa ficar descartando carta, e se fizer, coloca essa carta na tua Pendulum Zone. Esse monstro é muito bom pro deck, tá? Maravilhoso, inclusive. Eu adorei esse suporte. Porém, ele poderia ter exatamente esse mesmo efeito e ser um monstro de main deck, cara. Ia ser tão lindo se ele fosse. Ai, que merda, cara. Puta que pariu. Enfim, vamos pegar eu vou entrar aqui no canal do Lithium e vamos acompanhar aqui o jogo que o Lithium fez com esse deck. Ele já tá com Early Opening aqui? Não. Beleza, então tá aqui, ó. Esse é o jogo de Plunder que ele fez. Vamos só ajustar a tela aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Até tirou a cara dele aí, porque afinal de contas eu vou ganhar crédito pelo vídeo. Mentira. Enfim, tá aqui o deck, né? Então o Plunder, como ele precisa de metade do material apenas sendo específico, tem que ter o link entre esses dois monstros, incluindo um Plunder. Então você pode usar engine genérica, no caso ele usou o Brave Token aqui, né? Então o main deck continua igual, com 3 do branco, 3 do vermelho, 3 do corvo, né? Do pássaro, 3 desse cara e 3 da menininha, enfim. E a engine Brave Token e Tex. Basicamente é isso. E tá usando um apenas desse carinha, o que de fato faz total sentido, né? E o deck, como vocês podem ver, full engine, né? Com exceção do sapo aqui. Mas enfim, let's go, vamos lá. Então ele vai mostrar a jogadinha dele aqui, né? Começa com o... Eu tenho que botar na velocidade maior, né? Na velocidade 2 aqui, foda-se. Então começa com o campo, descartou, pegou ali o Whitebeard, Aquaman ser feito, pegou agora a Mestra ser feito, criou o token, fez o face up, deu o efeito da Faithful, pegou o Dracoback e descartou o Whitebeard. O Whitebeard vai trigar pra invocar um bicho do deck. E defeito do Griff pra invocar a mão, beleza? Beleza, invocou o Golden Hair. Lembrando que esse bicho aqui é nível 4 também, né? Então você pode usar ele pra poder fazer um Synchro, por exemplo. Não pode usar pra fazer Synchro ou o Link. Então combina totalmente a Brave Token, né? Defeito do Faith, pegou o Dracoback, enfim, juntou, fez o Synchro direto, tá? Então, pelo que eu tô vendo, ele priorizou fazer o Synchro direto ao invés de fazer o Link, né? Porque o Link, ele invoca o bicho e se equipa nele e compra uma carta, mas ele precisa que o oponente tenha o atributo. A ideia é que esse cara... Entendi. Então ele vai fazer esse cara pra ter um volume, né? Então acho que ele vai dar o efeito dele, pegar um bicho do cemitério... Ah, tá, ele equipou. Ele equipou alguém nele e passou, que estranho. Tá vendo? Tipo, ele é bom pra cacete, e ele ajuda o deck nessa ideia de snowball. Mas eu acho que se ele fosse main deck seria bem melhor, né? Porque você não precisaria esperar pra snowballar. Você poderia tentar snowballar no começo. Enfim, ele passou pro oponente, o cara vai tentar jogar ali, né? Quando ele invocar alguém, o cara vai dar efeito e como ele tá equipado, ele vai poder adicionar uma carta. Ó, agora sim, ele dá efeito, adiciona uma carta e invoca um do deck. Aí esse que ele invocou tem um efeito Quick e nesse caso... Coincidentemente, o oponente tem um monstro Dark e um Light, né? Então, dá pra você invocar a fusão. Então, beleza, foi isso que ele fez. Ele fez ali o Centauro, tentou bater, fez o Downed, deu efeito ali do bichinho, tentou invocar alguém, né? Invocou, esse cara deu efeito, invocou da mão, né? Ou do cemitério, é da mão, eu acho. Enfim, daí ele invocou o Dark, porque tem Dark no cemitério, o oponente controla um Dark, né? Que é o Darnold, e ele vai dar efeito e vai banir a gente fazer os Zeus. Beleza, invocou, taranã, negou, destruiu, buscou carta e ganhou. Ok, é estranho, né? Deixa eu ver de novo mais um efeito, mais um replayzinho aqui. Tá, mesma jogada, exatamente a mesma. Pegou o corvo, enfim, efeito, descartou, pegou, voltou o Dracoback, normal sumo, fez o Link agora, tá? Defeito do bichinho, vai voltar equipado no Link, tá bom? Defeito da Golden Hair, descartou uma carta, voltou, fez aí o Pêndulo, deu efeito do corvo. Ele invocou o bicho, estava equipado, deu efeito ali do bicho, pegou alguém pra mão e colocou ele na escala pêndulo, tá bom? Agora ele vai dar efeito, vai criar o token, tá? E dar um bicho pro oponente, beleza. Aí você escolhe a cor do token que você quer, eu não sei qual cor que ele escolheu, mas aí o Barba Negra, né, o Link dá efeito e pode invocar qualquer bicho agora, pelos efeitos de Plunder, mesmo sem o oponente ter monstro no campo, entendi? Agora fez sentido, mas o recurso é bastante, né? É bastante gasto, eu acho. Vamos ver. Ele invocou... Ele declarou terra, aparentemente, né? Declarou terra. Bom, enfim, galera, tá aí. O bicho é bom, tá? Muito bom. É um suporte bem maneiro, bem maneiro. O efeito dele é perfeito pro deck, perfeito. Mas eu acho que dava pra otimizar isso aí. Infelizmente, dava pra otimizar. E se otimizasse, o deck não seria tier 1 não, tá? Só acho que foi uma parada que sempre acontece, né? E eu sempre reclamo de suporte bom, bizarro, né? Mas, como eu tô falando, o suporte, os efeitos dele é
perfeito pro deck. Mas se esse efeito aqui, se ele fosse uma carta laranja e tivesse no teu main deck pra você comprar e ativar ele, seria melhor pro deck do que se ele fosse do extra deck. Porque aí é muito fácil, você vai ter que fazer ele via sincro, ele vai ter que... Ou você passa com ele no campo, ou sei lá, ou então você já tá jogando e pega alguém pra mão e ele vem pra escala. E aí ele dá efeito nessa escala e cria o token, tá ligado? E aí é pra você ter um monstro no lado do oponente pra você fazer a jogada. Mas tipo, se ele fosse main deck você só ativava. Enfim, mas o suporte é excelente. E tá aí, galera, é basicamente isso. Não se esqueça de passar ali na nossa querida amiga parceira do canal, MyPcards, pra poder participar do sorteio, tá? Então passa lá, acessa o site, compra suas cartas, monte seu deck e participe do sorteio. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.